Legal. Conseguimos conectar. Você tinha me perguntado sobre o doutor Narciso. O doutor Narciso atua aqui em Uberlândia como reumatologista desde sempre, né, doutor Narciso? Desde 1990. São Que 31 anos. legal. Que legal. Muito O bom. doutor Narciso, até hoje, não sei se ele sabe disso, mas as pacientes dizem que melhora só que entrar no consultório. Coisa boa. Que é o Que bom, cartão, hein? o doutor Narciso, todo mundo é apaixonado. Mas acho que ele realmente é um homem muito charmoso, mas acho que a educação, o carinho que ele recebe a gente no consultório, acho que dá uma sensação de bem-estar, de acolhimento. No momento que a gente, quando procura um reumatologista, a gente está num sofrimento muito grande, né? E, Então, e a gente, às vezes, não faz isso tudo prestando atenção tão intensamente nisso. Acho que é uma coisa que a gente vai fazendo com naturalidade, nem percebe, né? A gente tenta tratar todo mundo bem, acolher todo mundo. Então, é uma coisa assim, natural, né? Não precisa... Mas é bom que as pessoas sintam isso e a gente não precisa fazer tanta força para fazer, né? Que é uma coisa que flui, né? é natural, né, doutor Narciso? Que bom, que Se bom. fosse forçado, a gente não conseguiria fazer por tanto tempo, né? Exatamente. Verdade, parabéns. Que bom. Bom Isso. ouvir isso, Nós né? vamos batendo um papinho aqui, aguardar mais um pouquinho, até que as pessoas se conectem. Vocês As veem pessoas estão como se é que a vida conectando agora. a vida Senhor? da gente é interessante, né? Hoje, eu estava com a agenda relativamente cheia, dei uma ajeitada para terminar às 5 horas, 5h20, né? Para não Sim. atrasar. Mas uma das pacientes que foi marcada, entrou aqui uma mocinha de 19 anos, que veio com uma cartinha, doutor, eu estou com... Ela falou artrite, né? E depois eu fui ver, era arterite. Eita, Ela tem doença de Crohn, coincidência. falou isso aí para mim, e quando ela mostrou a angiotomografia dela, ela fez uma enterotomia que tinha mostrado sinais de uma vasculite na aorta. Aí fizeram uma angiotomo. É um caso típico de Takayasu. Que coisa, hein? Abaulamento, estreitamento, envolvimento da artéria renal, está com a pressão alta aqui. Olha, Eu falei, puxa vida, né? Olha como é que são as coisas. Eu até mostrei para ela os slides, tudo que eu ia apresentar, assim, que eu deixei mais ou menos pronto aqui, né? Eu falei, como é que são as coisas, né? Você vê uma doença tão rara no E dia de que você vai repente, falar sobre o assunto, né? Como é que justamente no dia que vai falar no assunto, né? é muita Mas coincidência mesmo, viu, Narciso? Que olha, um coincidência, né? tacaiaço no dia que você vai falar de vasculite? Se eu Pois é. 3 casos, 4 na minha vida, foi muito. É incrível isso, né? nós temos uma É. paciente, ela tem artrite de Takayama, doutor Narciso. Como é que é? Nós temos uma paciente na Arura, ela Ah, tem artrite de Takayama. então, tá vendo? É, É não. o doutor Enio que acompanha ela. Já tem mais uma, então, né? Pois um tempo atrás, eu acho que faz uns 3 anos, nós tivemos um caso aqui no ambulatório de vasculite. Eu sou da UFPE, né? Sou de Pernambuco. Certo, legal. Eu já tive aí já. Eu fui, Legal, que bom. eu fui no ECEM de 80, acho que o ECEM de 82 é que foi aí, 83, não sei. Pô, legal, hein? Mas assim, fui outras vezes também aí e tal. Que bom, que bom. Bom que você conhece. A partir de agora, quando você vier aqui, a gente se encontra por aqui. Sim. Agora quando começar a poder viajar para evento, né? Agora começa de Você, novo, né, doutor Narciso? Precisa vacinar esse pessoal todo aí, né? Tá? vai estar todo mundo maluco, né, para fazer parte de um congresso, Ah, sim. Acaba que a gente sente muita falta, né? né? Dos Imagino encontros você. presenciais. Sim. Eu acho que estava tendo até em excesso, né? Verdade. Eu acho que a Para brasileira refletir, errou né? a mão quando passou ele para anual. Devia ter ficado como era antes, de ano sim, ano não, e para a gente poder ir no regional, né? Eu acho que Verdade. esvaziou o regional. Eu mesmo deixei de ir nos regionais. Isso. Bom, eu Com acho que a gente certeza. pode iniciar, o pessoal vai entrando devagar, senão a gente vai atrasar com o nosso outro assunto depois. Eu vou apresentar vocês. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos.
Doutor Henrique, muito obrigada por fazer parte desse encontro nosso, de você tão gentilmente ter atendido o nosso convite. Eu estendo meus agradecimentos ao doutor Narciso. Nós temos esses dois médicos hoje, ambos reumatologistas, para esclarecer para nós tudo sobre vasculite e as dúvidas de vocês. Por favor, não se constranjam, o momento é esse da gente perguntar. O doutor Henrique, ele é mestrado e doutorado em reumatologia pela Unifesp, professor adjunto de reumatologia da UFPE e membro da Comissão de Vasculite da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O doutor Narciso Volpe Júnior é também reumatologista, um dos diretores da Unimed, e atua também na Universidade Federal de Uberlândia. E se alguma coisa eu deixei passar em branco, por favor, sintam-se à vontade para acrescentar. É um prazer tê-los aqui conosco e vamos agora saber tudo sobre vasculite. Muito bom, eu que agradeço a participação, Nilma, mais uma vez. Inicialmente eu queria destacar como é importante eventos como esse, né? Porque com divulgação e informação sobre doenças raras, eu acredito que nós podemos mover montanhas, literalmente, né? Quando a informação vai sendo divulgada, a gente consegue alcançar pacientes que estão, muitas vezes, sem diagnóstico, né? Andando por aí em várias unidades de saúde, e a gente vai ver que nas vasculites o diagnóstico precoce é fundamental para evitar o dano e, com certeza, diminuir o risco de óbito também, né? Os pacientes têm realmente doenças graves em alguns casos. Então, acho que eventos assim são muito importantes, sem dúvida nenhuma. Isso. Eu também concordo. É uma oportunidade que a gente tem de refrescar na memória de todo mundo, tanto os profissionais de saúde quanto os pacientes, de alguns sinais, né, de alerta que faz a gente pensar, né? Por exemplo, como eu estava falando agora há pouco, antes da gente começar, eu atendi agora há pouco uma moça de 19 anos, que parece que tem uma arterite bem definida. Ela tinha sintomas meio inespecíficos, de fadiga, de cansaço, de dor, de dormência, e numa investigação de imagem que foi feita por um outro motivo, encontraram os sinais dessa vasculite, e aí encaixa muita coisa que ela sentia, né? E que realmente poderia demorar anos se não tivesse uma outra doença que tivesse motivado essa investigação com o exame de imagem detalhada como a tomografia. Então, realmente, esses pacientes ficam meio perdidos, às vezes por anos, né? 5, 6 anos, 7 anos, sem um diagnóstico, sem tratamento, e a doença vai acometendo. Lógico, tem algumas mais dramáticas que o diagnóstico acaba saindo pela gravidade, mas as menos dramáticas, né, demoram muito. Eu trouxe um materialzinho aqui para poder apresentar, só para a gente poder situar um pouquinho, para não ficar falando muito. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, está no pendrive, se precisar eu passo para o meu. Ah, ótimo, que bom. Deixa eu ver se eu passo. Deixa eu tentar passar a tela inteira aqui. Selecionar a janela, doctors. É importante, às vezes, ver uma imagem também, né? Porque, às vezes, o paciente pode se identificar com a imagem. Estão conseguindo ver? Estamos sim, eu estou conseguindo ver. Tá tranquilo, a imagem bem nítida. Tá fácil de ver? Então tá bom. Bom, é basicamente o seguinte, a gente quando fala em vasculite, a gente está falando de vaso inflamado, né? Aí está mostrando uma figura de um vaso por dentro, né? Como se fosse um túnel, com as hemácias, os glóbulos vermelhos correndo aí por dentro, como se fosse indo para frente, né? Então a gente quer ir para frente no entendimento da vasculite aí. E os vasos nós temos os maiores, como a aorta, os vasos, as artérias que levam o sangue cheio de oxigênio arterial, até chegar nos capilares, depois se transforma em venos e veias e retorna de novo para o coração e depois volta para a aorta. Então, esse aqui é o território onde acontecem os eventos das vasculites, ou seja, desde vasos maiores até vasos bem pequenos, como capilares, veias. E aqui estão algumas doenças que
tem que ter o território de preferência de cada uma delas. Como, por exemplo, a arterite Takayasu, que é uma doença não muito comum, mas que eu acabei de ver um caso hoje, que acomete mais a aorta e os ramos maiores da aorta. Então, o que define a vasculite é a presença de glóbulo branco na parede dos vasos, né? Deixa eu pegar uma outra apresentação que está mais adequada. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, deixa eu fazer uma mudança. Eu acabei pegando a outra que eu vou fazer. Deixa eu achar aqui. Vou fazer uma pausinha aqui nessa apresentação. Ver se eu consigo compartilhar agora aqui. Não está aparecendo justamente a outra aula, que já está aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou continuar naquela outra mesmo, se eu não conseguir. Eu vou continuar naquela outra, eu não estou conseguindo pôr na tela. Que pena, né? Não está conseguindo compartilhar, né? Talvez ele tenha saído agora, né? Não sei se foi sem querer, né? Acho que ele saiu, né? Talvez tenha caído a conexão. Isso. Eu acho que eu Se vou o senhor quiser ir continuando falando enquanto ele volta, doutor Henrique. Eu vou reforçando uns conceitos que ele já trouxe, né? Que estava bem legal a introdução. Eu queria falar para as pessoas que esse termo it, né? Esse sufixo it em medicina muitas vezes significa inflamação. Então, como o Narciso muito bem falou, o termo vasculite significa inflamação nos vasos. E habitualmente pelos glóbulos brancos, os leucócitos que estão inflamando a parede do vaso. Daí o nome vasculite, né? O Narciso voltou já. Isso. Está compartilhando agora. Conseguimos ver de novo a apresentação. Ele não conseguiu Talvez colocar a outra. o seu microfone acho que está fechado, Narciso. O teu microfone acho que está fechado. Abre o microfone, doutor Narciso. Agora. Isso. Talvez se você pudesse projetar, como é que fala, ampliar a imagem, talvez fique melhor ainda, viu? Aquele modo de apresentação. Eita. Acho que deixou de compartilhar. Vou pôr na tela inteira, então. Tá. Está indo bem agora? Estamos vendo bem. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, o mais importante é a presença dos glóbulos brancos na parede dos vasos. E essa inflamação pode provocar danos, o vaso deixa de ser íntegro, pode sangrar, pode obstruir. E o tecido que é irrigado por esse vaso, então, vai sofrer um processo de necrose.
E aí, dependendo aonde que é o tecido, que nós vamos ter os órgãos sintomas, os sinais e sintomas. Os órgãos e tecidos mais afetados, eles podem definir uma doença, não, assim, uma vasculite especial, mas se sobrepõe muitos sinais e sintomas, é difícil só pela parte clínica distinguir. Então a gente precisa geralmente de exames, de biópsia. E os tratamentos que nós temos são muito úteis, principalmente na fase aguda. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. E a mortalidade tem muito a ver com a atividade da doença no início, né, nos primeiros tempos da doença, e tardiamente tem mais a ver com as complicações terapêuticas, ou seja, os danos que a gente pode provocar com o tratamento. Né? A classificação de vasculite é muito confusa e teve um consenso numa cidade chamada Rio, 2012, que deu uma melhorada bastante no entendimento, mas basicamente tem a ver mais com o tamanho do vaso mesmo, ou seja, as vasculites de vasos grandes, de vasos médios, de vasos menores, né? E a presença ou não de um exame que foi um divisor de água chamado ANCA, e esse exame então consegue excluir ou confirmar algumas possibilidades de alguns tipos de vasculite. Então, dentro das vasculites de grandes vasos, nós temos a Takayasa, células gigantes. A Takayasa é uma doença rara, células gigantes um pouco mais comuns. Então, o Takayasa, que chama mais atenção é o envolvimento aqui do arco da aorta, aqui é uma imagem vista de lado, que a aorta aqui está um pouco dilatada, aqui um pouco estreitada, inclusive com calcificação. A de células gigantes ou arterite temporal, ela se caracteriza por envolvimento aqui na têmpora, né, nessa artéria temporal, com espessamento, com inflamação, e é comum ela envolver vasos cervicais, vasos da parte do olho, né? E entre as queixas, o paciente pode ter perda visual, flashes de escuridão, em vez de ser flash de luz, e pode ter claudicação da mandíbula, ou seja, ele começa a mastigar e cansa, né, de mastigar comida. Então, é uma queixa bem típica da doença. E existe uma inflamação do vaso, já com uma certa obstrução, que só tem só esse espacinho aqui que o sangue pode circular. Inclusive com alterações no fundo do olho. Nós temos vasos, né? Ou seja, outro também que ficou bastante famosa agora, ultimamente, que é a doença de Kawasaki, que é uma arterite que pode pegar qualquer tamanho de vaso, tendendo mais para médias e pequenas, e ela comete mais crianças. E tem sido descrito muitos casos encadeados a doença de Kawasaki pós-Covid. Então, parece que aumentou muito a incidência de Kawasaki ultimamente em crianças, e ela tem algumas características típicas, como a língua framboesa, esse eritema ocular, a descamação nas palmas e plantas. Então, é uma doença até relativamente fácil de diagnosticar pelas características clínicas. Depois, uma outra doença que também é bastante conhecida, que antigamente chamava granulomatose de Wegener, e ela passou a ser granulomatose com poliangeite nessa nova classificação. Geralmente o paciente tem achados pulmonares bem graves, parecendo às vezes até um câncer, né, uma tuberculose grave, com infiltrados, com formação de nódulos, de cavitações, e a tomografia com uma grande área do pulmão afetada. Então, é uma doença precoce, também precoce, com corticóide de dose alta, ciclofosfamida, depois com outras drogas de manutenção, para poder salvar o paciente. Aqui já uma doença que afeta pequenos vasos, que é a púrpura de Enoch-Scheinlein, ou vasculite por IgA, que caracteristicamente assim, pega mais crianças e produz essas pápulas, né, um pouco elevadas, equimóticas, na região dos braços e das pernas. E aqui está mostrando um glomérulo totalmente alterado a sua anatomia e com deposição de grande quantidade de IgA por esse tipo de corante aqui. Então, também é uma vasculite bem comum em crianças e que geralmente não leva a sequelas crônicas. Ela tem uma chance de cura bem grande
E falando um pouquinho mais da nossa área aqui, nós temos os tipos de vasculite relacionados mais às doenças autoimunes, que seria o lúpus, a artrite reumatoide, a policondrite, que é uma inflamação na cartilagem da orelha, do nariz, a doença de BC e outros, que pega pequenas artérias e vendas. Então, essas doenças autoimunes geralmente produzem um tipo de vasculite chamada vasculite por hipersensibilidade, ou leucocitoclássica. Parece uma reação alérgica forte, uma reação alérgica com remédio. Inclusive, medicamentos também provocam essa vasculite. Então, a vasculite por hipersensibilidade ela lembra muito uma alergia medicamentosa. E aqui do lado está mostrando um caso de urticária vasculite, que a gente vê aqui em pacientes com lúpus, como sendo uma manifestação do próprio lúpus. Outra doença da nossa especialidade, que é a artrite reumatoide, tem casos graves, geralmente com fator reumatoide positivo, e também tem lesões de pele bem graves, bem intensas, às vezes formam ulcerações de difícil tratamento. Hoje, com o advento dos imunobiológicos, o tratamento um pouco mais agressivo que a gente faz, o uso precoce de imunossupressores, se não responde bem, a gente já entra com imunobiológica, a gente vê isso cada vez menos. Mas antigamente a gente via pacientes que tinham essas lesões bem graves. Aqui do lado é uma outra doença não muito comum, chamada crioglobulinemia, que também é uma forma de vasculite por proteínas do sangue relacionadas ao frio. Então, em épocas de frio como agora, ou em países mais frios, regiões mais frias, você vê isso muito mais, e você consegue provar que essas proteínas, elas coagulam durante o seu resfriamento do soro, e elas dissolvem conforme você esquenta. Então, é um diagnóstico e pode ser bem grave de formar necrose, né, como está mostrando aqui. Então, nós temos aqui um painel que mostra as vasculites mais comuns, ou seja, e a sua idade de início, a proporção com mulheres, e a gente pode ver que nessa casuística, a mais comum é de células gigantes, que é aquela mesma arterite temporal. Depois viria aqui a poliarterite nodosa, que é uma doença que envolve o rim, sistema nervoso, geralmente com emagrecimento, às vezes com febre. Então, a gente deve pensar em vasculite quando você tem sintomas gerais de fadiga, fraqueza, febre, dor nas juntas, dor abdominal, com algum outro achado nessas três áreas, ou seja, hipertensão, insuficiência renal, a pessoa tinha uma boa função renal, de repente perde, ou uma disfunção neurológica importante. Então, a presença de qualquer combinação aqui tem que levantar a possibilidade de ser vasculite. Então, por exemplo, a mononeurite múltipla é típica da poliarterite nodosa, faz diagnóstico diferencial com diabetes. A púrpura palpável com a Lennox-Gastaut ou a vasculite de hipersensibilidade, faz diagnóstico diferencial com a poliangite microscópica, que é meio parente do Wegener. O envolvimento pulmão-rim faz diagnóstico com a granulomatose de Wegener e faz diagnóstico diferencial com lúpus e a doença antimembrana basal. Nós temos vários exames que nos ajudam, né, mas principalmente o ANCA, é o exame mais importante, que é esse aspecto aqui que você vê no microscópio. Além disso, outros exames como eletromiografia, arteriografia, angiotomografia, ressonância e principalmente a biópsia do tecido. Quando você consegue obter o material para fazer análise com colorações especiais, tá, você consegue comprovar, então, a presença da vasculite. Tudo na reumatologia que é difícil de diagnosticar, que não tem um marcador único, a gente usa critérios, né? E os critérios de diagnóstico mais utilizados são esse aí da OACR de 1990. Aí, para cada doença, você tem um conjunto de dados. Se você tiver pelo menos 3 dos 6 para arterite Takayasu, você pode dizer que o paciente tem uma grande chance de ter, e assim por diante, para todas as outras doenças. E falar um pouquinho só para finalizar o tratamento, para a gente poder abrir espaço para a gente poder discutir o assunto, né? A base do tratamento é interromper a droga ofensora, às vezes um antihistamínico, corticoide, colchicina, dapsona, imunossupressor, e observar a evolução. E no caso das vasculites sistêmicas,
a gente sempre usa a combinação de corticóide em dose alta, com imunossupressor, no caso da ciclofosfamida, para os casos mais graves, e depois você tenta manter com imunossupressor mais leve, como azathioprina e metotrexato. Além disso, outras drogas têm tido benefício em muitos pacientes, como microfilonato, alguns agentes biológicos, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. E basicamente é isso, ou seja, o diagnóstico precoce, tentar fazer o diagnóstico com alguma forma mais objetiva, como a biópsia. O tratamento precoce é o que vai fazer o paciente evoluir melhor. Basicamente é isso. Deixa eu voltar aqui, então. Pronto. Muito boa a apresentação, né, Narciso? Eu acho que foi muito didática e o pessoal conseguiu acompanhar bem, né, para começar a introduzir o assunto, né? Eu acho que deu Sim, para todo mundo perceber como são doenças extremamente heterogêneas, né? Como você falou muito bem, a gente tem essa classificação complexa, né? Que teve essa nomenclatura em 2012, né? Tentando, né, minimizar essa confusão, mas ainda assim é um grupo muito heterogêneo. A gente tem doenças muito diferentes, e às vezes até difícil mesmo a gente resumir quais são as principais manifestações clínicas. Depende muito de cada doença. Mas essa mensagem é bem importante, que a gente precisa, nesses sintomas gerais que você falou bem, né? Fadiga, às vezes até febre, perda de peso, que não tem uma causa inexplicada por muito tempo, né? Aquela hipertensão, que eu acho que foi o caso da sua paciente, né? Uma paciente jovem que tem o que a gente chama de hipertensão secundária, quer dizer, ela é muito jovem para desenvolver o sintoma, então a gente tem que buscar outras causas. Então, a doença da paciente do Narciso Arterite Acácio pode fazer isso. Ela pode começar com a pressão alta bem no início, né? E as manifestações graves, como ele bem relatou, a insuficiência renal e, e também manifestações neurológicas, especialmente o que a gente chama de neuropatia periférica, né? Pelas vasculites de pequenos vasos, aquelas que dão queixas muitas vezes de dormência, formigamento nas mãos, às vezes pode ter casos mais graves, onde a pessoa não consegue mexer a mão, o pé. Eu acho que esses são sintomas muito importantes. Eu acrescentaria, eu acho que é importante lembrar também, pacientes que tenham manifestações que a gente chama isquêmicas, né? Que pode ser desde claudicação, que a pessoa pode perceber como dor nos membros superiores e inferiores quando está mexendo, quando está fazendo alguma atividade física, eventualmente quadros mais graves, como as fotos que o Narciso colocou, que você pode ter até mesmo perda de um dedo da mão, que você tem o que a gente chama de necrose, né? O sangue ele está obstruído, não consegue chegar na extremidade. Então, quando você pega essas queixas de obstrução vascular em pessoas jovens que não têm fatores de risco para doenças mais comuns como a aterosclerose, chama muita atenção das vasculites. A gente precisa pensar também nesse cenário, né? Mas é bem isso que ele falou, né? Essa classificação procura dividir didaticamente, né? Se a doença comete preferencialmente vasos de grande calibre, como a aorta e os ramos principais, pequenos vasos, como ele falou bem, né? Que aí acomete mais os capilares, glomerulares, que a gente chama no rim ou no pulmão, né? No alvéolo, e o que está ali no meio, que são os vasos de médio calibre, né? Que também tem uma certa controvérsia na literatura na definição, mas estão mais ou menos no meio. A gente chama muita atenção para a artéria coronária, né? Que tanto na doença de Kawasaki, como ele colocou nas crianças, a gente pode ter acometimento, como na poliarterite nodosa, que é uma outra doença também rara, que é classificada como vasomédica. Enfim, acho que foi bem legal aí para a gente poder ouvir o pessoal, né, e ver as dúvidas deles, né? Não sei se... justamente. Deixar o pessoal perguntar, né? Pergunta, Mas né? muito boa a sua complementação aí. Imagina, obrigado. Realmente, desculpa, realmente muito excelente a apresentação, tanto do doutor Narciso como do doutor Henrique. Assim, perguntando de forma bem leiga, a gente viu, vocês foram muito claros, muito didáticos realmente, mas assim, como a gente sabe que é uma doença rara,
Aí eu fico me perguntando, ela é realmente muito rara ou ela é subnotificada? E um paciente que não tem tantas informações, como que, de forma leiga, ele pode ser alertado e procurar a assistência médica que ele pode estar desenvolvendo uma vasculite? Eu responderia que é um conjunto das duas coisas, né? Eu acredito que as doenças são realmente raras, porque se a gente for avaliar em países diferentes do Brasil, que tem um sistema de saúde um pouco mais organizado, os dados de prevalência e incidência ainda mostram que são doenças raras, né? A gente tem, por exemplo, imaginar o quadro das vasculites ANCA, a gente fala de 10 a 20 indivíduos por milhão de habitantes. Mas mesmo em países como Estados Unidos, por exemplo, há um atraso no diagnóstico. É um atraso considerável, né? Alguns estudos tentaram avaliar isso em pacientes com arterite Takayasu, por exemplo, e encontram que mesmo nos Estados Unidos há um atraso entre o início dos sintomas do paciente até o diagnóstico, numa média de 5 anos. Né? E em países como o Brasil, a gente não tem estudo, mas tentando fazer uma comparação com países como a Índia, por exemplo, na realidade social é parecida, já tem trabalho lá mostrando que o atraso pode ser em 10 anos. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? E o que angustia muito os médicos é que, apesar de ser raros, são doenças que formam um grupo de gravidade bem alta. Em alguns cenários, a gente precisa do diagnóstico rápido. E realmente, a gente precisa tentar divulgar a informação o máximo possível, né? Então, eu ficaria em cima do muro, viu, Nilma? Não responderia que é uma coisa ou outra. Eu acho que são doenças raras mesmo, mas o atraso diagnóstico, especialmente no Brasil, tem um papel fundamental e a gente não está vendo esses pacientes, né? E com certeza a gente precisa melhorar muito, né? Eu não sei se você quer comentar Também algo concordo. Um também. somatório das duas coisas mesmo. Também concordo. Eu acho que talvez o que poderia ajudar um pouquinho, além de treinamento dos médicos, né, para todas essas doenças, eu acho também que hoje o nosso sistema de saúde, como ainda não tem uma atenção primária bem montada na maioria dos locais, os pacientes rodam muito de médico, né? Vai muito em pronto atendimento, muda de lugar, troca de médico, fica consultando com vários médicos. Se você tiver, por exemplo, sei lá, pensa no médico do PSF, que está acompanhando lá 2.000 clientes há anos. Se a pessoa começa a ter alguma queixa persistente, ele chega num ponto que ele consegue perceber que tem algo errado, porque ele conhecia a pessoa, tem todo um prontuário lá com os dados. E se ele for um pouco mais perspicaz, ou ela for um pouco mais perspicaz, de examinar com mais detalhes, vai ver, por exemplo, a falta do pulso em algumas doenças, vai ver alguma lesão de pele crônica que não melhora, que estava sendo tratada como uma alergia, por exemplo. Você começa a ter algum sinal, uma neurite, uma creatinina começa a subir. Então, se você tem. Então, um dos problemas que nós temos hoje é que o nosso sistema é muito fragmentado, né? O cuidado é fragmentado. Então, se você tem um cuidado mais coordenado e com prontuário bom, e os médicos e as médicas ficarem mais tempo cuidando do paciente, você tem mais chance de perceber essas mudanças. Você atende um paciente hoje, aí você vai no pronto-socorro depois, vai no outro médico e troca, quer dizer, ninguém cria vínculo, o paciente fica sem dono. Esse é um dos problemas. Então, a gente, às vezes, para fazer um diagnóstico desse, tem que ser uma consulta mais demorada, isso está cada vez mais difícil. O jeito que é feito o sistema de pagamento hoje, na parte privada, ela estimula se atender rápido e bastante, e não atender poucos de forma demorada. Exato. Então, isso tem um monte de coisa então, que atrapalha o diagnóstico precoce. Né? Você não tem nenhum estímulo, por exemplo, para lidar com tabagismo, né? Ou seja, o médico abordar esse assunto numa consulta, abordar a osteoporose, o paciente queixa de dor no corpo inteiro. Abordar a osteoporose é um outro capítulo. Como não dói, a gente também deixa para depois, e acaba não abordando hora nenhuma, e o paciente fratura. Então, a vasculite, ela está nessa fila aí dessas coisas que a gente não cuida bem, né? Só que como ela é muito rara, ela acaba ficando para trás, e todo serviço tem uma experiência pequena com vasculite, né? O N
o número de clientes com qualquer doença é muito pequeno, né? É difícil ter um serviço que tem 30 casos de uma vasculite rara, né? Quando tem poucos casos. Perfeito, acho que é uma observação muito boa e de repente pode ser uma mensagem para todo mundo que está participando, né? Assim, eu acho que como leigo, como paciente, ele pode prestar atenção, né, em uma possível vasculite, se uma dessas manifestações estão resistentes, né? A gente podia falar assim, por exemplo, a hipertensão, que é uma doença tão comum na população geral, mas ela está, de repente, refratária, de difícil controle, então isso é uma das manifestações que as vasculites podem dar, né? Uma outra situação, falando até um pouquinho da JEPA, né? É pacientes que têm asma brônquica também, que é outra doença comum na população. De repente, ele começa a fazer uma doença que não está melhorando, está difícil de controlar. Então, o paciente pode falar: alguma coisa tá estranha aqui, né? O médico está tentando passar os remédios, não está funcionando. Mesma coisa na pele, né? Essas lesões que o Narciso mostrou muito bem, né? São lesões que não costumam resolver tão rápido, né? Como a urticária vasculite, que tem esse nome, porque parece com a urticária comum, né? Mas não vai ser comum. Então, não vai, de novo, né? Vai ter uma evolução diferente do usual. E eu acho que isso é uma mensagem interessante. A gente pode parar aqui e ficar citando vários órgãos dentro dessas diferentes doenças, e isso talvez atinja uma pessoa ou outra, mas eu acho que como mensagem, como leigo, eu acho que é bem por aí, né? É manifestações que estão fora do normal, né? Nessa evolução do tratamento. É claro que tem algumas situações que o tratamento também pode até retardar o diagnóstico, né? A gente sabe, como reumato, que às vezes o uso, por exemplo, do glicocorticoide em algum momento pode mascarar o diagnóstico, mas eu acho que essa mensagem de que manifestações que estão refratárias e não estão, vamos dizer assim, dentro de um padrão esperado, chama atenção para uma doença rara, né? Eu acho que isso é uma mensagem importante para quem está vendo aqui o nosso encontro, a live, né? Doutor Henrique e doutor Narciso, considerando o que vocês falaram, mas antes da minha pergunta, pessoal, nós vamos ter mais 5 minutinhos só para pergunta, porque nós temos um outro compromisso seguido desse aqui. 5, 10 minutinhos no máximo. Considerando as respostas que vocês deram, me vem à mente a importância do que lá na Arura a gente sempre fala para o paciente. Anota tudo que for diferente entre uma consulta e a outra. Se você leva esse resuminho para o médico, já que, considerando que o tempo da consulta está cada dia mais restrito, se ele já leva tudo que foi diferente durante o intervalo de consulta, vai ajudar bastante o médico no diagnóstico. Vocês concordam com isso? Eu acho que focando mais no paciente reumático, é ficar muito atento assim às lesões de pele provocadas, assim, associadas com um novo remédio, tipo assim, hoje a gente usa menos, mas a sulfasalazina pode estar relacionado com isso, né? O próprio anti-inflamatório comum, Isso, inflamatório, bem lembrado, né? o próprio diclofenaco, o piroxicam é famosíssimo em dar doenças muito graves, né? Que se confunde com alergia, com vasculite, urticária vasculite. Então, eu acho assim que no paciente reumático, a própria doença, as colagenoses, principalmente o lúpus, o Sjögren e a artrite reumatoide, e os medicamentos que porventura ele possa usar, um antibiótico, a penicilina, por exemplo, dá reação tipo vasculite, é reação tardia, né? Não é uma reação. Tem aquela alergia imediata à penicilina, tem uma reação que surge depois de muito tempo, que é um outro mecanismo. Então, assim, eu acho que o paciente com a doença reumática ficar atento frente à pele, eu acho que é onde é mais fácil ter uma manifestação de uma vasculite, sistema nervoso central, desculpa, periférico, que seria essa neurite, né? Dormência, formigamento persistente, principalmente quando é mais extenso, ambos os membros, ambos as pernas, e a parte renal, o surgimento de uma doença renal acelerada levanta a possibilidade de ter uma vasculite envolvida. Acho que para o paciente reumático seria isso aí, né? Realmente
E aquelas mais raras realmente é mais difícil, porque envolve uma coisa de cultura, tanto dos médicos que lidam na frente de batalha, quanto dos pacientes terem algum conhecimento nesse sentido, né, que é mais difícil ainda, porque se trata de doença muito, muito rara. Perfeito. Eu acho que esse destaque da pele é fundamental deixar como mensagem, né? Quando a gente pega essa nomenclatura 2012, houve um consenso de classificar alguns pacientes como vasculite órgão isolada, e a pele, que tem vários nomes, essa vasculite na pele pode ser vasculite cutânea isolada, que eu acho até um termo mais fácil, né? Mas também ainda é chamada de angeite alérgica, enfim, entre outros. Então, isso remete muito para essas lesões que a gente chama de púrpura, né? Essas lesões são bem pontiformes, geralmente, gostam de acometer membros inferiores, né? Os pés, geralmente com progressão para a perna, às vezes região até a nádega. E quando a gente vê essa nomenclatura, apesar de muito heterogêneo nos estudos, existe essa noção de que é a forma de vasculite mais comum. Então, acho que é muito bem lembrado que o Narciso falou, prestar atenção se algum medicamento causou essa alergia mais, vamos dizer assim, resistente ao tratamento, né? E, e aí procurar o seu clínico, ou mesmo já o reumato, às vezes o dermatologista tem um papel fundamental, né? Narciso, assim, ele vai lá, faz diagnóstico clínico e muitas vezes faz a biópsia, porque outra coisa que é interessante lembrar para ajudar no diagnóstico, a gente procura muito nessa investigação de vasculite uma biópsia tecidual, né? Habitualmente na pele, pode ser no nervo periférico, como a gente comentou também, mais raro, às vezes uma biópsia renal no pulmão, mas aí já é um caso mais complicado, a gente tem que habitualmente internar o paciente. Então, a biópsia é algo que a gente precisa muitas vezes para fechar o diagnóstico, né? Ou os exames que ele comentou anteriormente, alguns exames de sangue que podem ajudar também, né? Por exemplo, até um hemograma simples pode começar a ajudar quando a gente vê alterações de inflamação, aumento dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, às vezes uma anemia inexplicada, né? Aumento das plaquetas. A gente tem, especificamente em alguns tipos, como na JEPA, um aumento do eosinófilo. Então, o hemograma ele pode mostrar muita coisa até, né? Exames gerais como função renal, como ele falou bem, ureia, creatinina. Então, isso é uma coisa que o paciente pode ficar prestando atenção, né? Será que tem algum exame meu desse que está alterado? E falando mais da reumato, assim, existem exames que mostram a inflamação que a gente chama sistêmica, né? Que é a inflamação no corpo todo. E aí, muito reumato que pede, mas às vezes o clínico também solicita, né? Que é o VHS e o PCR, que são exames que a gente usa mais na prática para ver se aquele paciente está tendo uma inflamação generalizada, que é algo não exclusivo, mas característico das vasculites, né? E, por fim, aquele ANCA, né, que o Narciso falou, que é um exame que geralmente não é um exame fácil de fazer, nem qualquer unidade de saúde, mas que pode ajudar e aí também depende muito que o médico solicite, obviamente, que pense. Mas eu acho que talvez esses exames gerais sejam uma outra dica, assim, sabe, Nil? Uma pessoa está lá com os exames alterados, não sabe muito bem o motivo. Claro, tem que consultar um médico, mas para chamar atenção, né? Essa que é acho que é a função da gente aqui, tentar fazer com que as pessoas pensem de forma vasculítica. Exatamente. Como é uma doença rara, mas a gente sabe que ela existe, eu acho muito importante mostrar para as pessoas, né, que, de certa forma, já tem um diagnóstico que tende a ter em algum momento, ou se Deus quiser, nunca, esse problema, ela estar atenta aos sintomas, ao o que pode ocorrer e que precisa de relatar isso para o médico, né? E na fala de vocês dois, eu vi mais uma vez o quanto é importante relatar para o médico tudo o que a gente sente. Para o reumatologista, se você teve um episódio pulmonar, renal, cardiológico, porque ele vai relacionar tudo isso com a doença reumática que você tem e pode evitar uma série de problemas que a gente pode vir a ter. Acho que foi muito bacana nesse sentido, e é uma coisa que eu quero falar muito com os nossos pacientes sobre esses alertas, né? E essas lives que a gente faz é justamente para isso, para alertar o paciente, estimular o paciente a pensar e se auto-observar.
E anotar e levar para o consultório. Bom, alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver pergunta, é só abrir o microfone e falar, pessoal. Porque nós já estamos caminhando para o encerramento. Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal está meio tímido, né? Tá bem tímido mesmo. Pode falar, pessoal. Assim, às vezes a gente acha que a nossa pergunta é um quanto infantil, boba, mas é a dúvida que nós temos. Não tem Eu falo pergunta assim, boba, né? as doenças são identificadas por detalhes, né? E, às vezes um detalhe que a gente menciona abre um holofote para o médico. Então, a gente tem que... Bom, mas eu acho que realmente ninguém tem nenhuma pergunta. Doutor Henrique, muito obrigado por disponibilizar seu tempo conosco e esclarecer tantas dúvidas. Doutor Narciso, muito grata, muito obrigada mesmo. Sempre um gentleman, está sempre atendendo as nossas solicitações. A todos os participantes, muito obrigada. E se depois os tímidos quiserem fazer alguma pergunta, passa para mim, que eu coloco para o doutor Henrique, para o doutor Narciso, e eu tenho certeza que eles vão responder para vocês. Tá bom? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Com certeza. Tem uma pergunta aqui. Na hora que estava terminando, alguém decidiu escrever, né? Exato. Deixa eu ver aqui. Arterite e vasculite. Qual a diferença de uma para outra, né? Qual a diferença de um para o outro, Na verdade, né? o termo arterite, ele se refere à inflamação na artéria, né? A gente não faz essa divisão quando está falando nesse momento, porque tudo é vaso, né? Tanto a artéria como a veia. Então, o termo vasculite ele é mais genérico, ele se refere a qualquer vaso, se for uma artéria ou uma veia. Algumas doenças vão acometer as veias também, dando venulite, que a gente chama. Mas é bem mais raro, né? Habitualmente, nas vasculites, o que acomete mais é a artéria, tá? Então, às vezes, você vê usando como sinônimo, né? Algumas das nossas doenças que são classificadas como vasculites têm o primeiro nome de arterite. Arterite Takayasu, que o Narciso comentou, que é uma doença rara. Arterite de células gigantes, entre outras, tá? Mas é mais a questão da nomenclatura aí. É como se as arterites fossem um tipo de vasculite. E eu acho que está fechado o seu microfone. O seu microfone está fechado. Eu abri. Isso, abriu. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigado pelo Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Espero que tenham aproveitado. Boa noite. Boa noite, obrigada.